Olá, estamos chegando com o Da Hora, jornalismo independente, comprometido com a verdade e conectado com você. Salve, salve, queridos telespectadores, estamos chegando aqui com o Da Hora, o seu jornalismo independente, mais independente do Brasil. Aqui o fato vira notícia com a credibilidade de 35 anos da Rede União de Rádio e Televisão. E hoje nós teremos um bate-papo aqui sobre legislação eleitoral. Hoje foi o dia que o TRE fez os sorteios das disposições da propaganda eleitoral, dos candidatos, cada candidato, qual vai ser o horário, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o último. Vamos falar muito sobre isso aqui com o doutor Djalma Pinto, que já está conosco aqui, especialista em legislação eleitoral, também com o jornalista Norton Lima Júnior, experiente, catedrático e passado na casca do alho com relação à política, não só do Ceará, mas de todo o Brasil, e a jornalista mais talentosa do Ceará do Brasil, a Marília Karen. E eu já quero começar aqui falando que o Ministério da Saúde tem um novo secretário executivo. Bruno Dalcomo substituirá Daniel Meirelles no cargo. O ex-secretário do Trabalho, Bruno Silva, foi nomeado para o cargo de secretário executivo do Ministério da Saúde. Especialista em políticas públicas e gestão governamental e servidor público de carreira, Bruno Silva substituirá Daniel Meirelles Pereira, que passa a ocupar uma diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Há apenas 9 dias, ele tinha sido designado para a função comissionada de assessor no gabinete da Secretaria Executiva do Ministério da Economia. Mas foi convidado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a assumir o segundo posto na pasta, responsável por elaborar e organizar as políticas públicas de assistência à saúde da população. E a Anvisa retira obrigatoriedade de máscaras em voos e aeroportos. Vamos ver a matéria. Na última quarta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aeronaves. Diante do atual cenário, o uso de máscaras adotado até então como medida de saúde coletiva será convertido em medida de proteção individual. As medidas entraram em vigor imediatamente após a publicação no Diário Oficial da União, que aconteceu poucas horas após o final da apresentação. A votação contou com a participação dos diretores Alex Machado Campos, Daniel Pereira, Romisson Rodrigues Motas, Meiruzzi Souza Freitas e o diretor-presidente Antônio Barra Torres. O diretor Alex Machado Campos, relator do processo, afirmou que a decisão da agência considera critérios técnicos e o cenário epidemiológico da doença no Brasil e no mundo. Agora estamos sem máscaras. Rapaz, será que foi uma medida levada pela questão do processo eleitoral? Ou realmente a Covid já parou de incomodar? Porque no início da semana nós tivemos aqui algumas notícias do acréscimo no número de contaminações, e inclusive também no número de mortes, ainda por Covid-19. E aí havia a determinação hoje, e agora, com essa nova norma, com essa nova determinação, com essa liberação do uso das máscaras em voos e em aeroportos, agora torna-se uma medida de prevenção individual, ou seja, você que decide se você quer usar máscara, quer se proteger de alguma coisa ou não. Mas a pergunta se você quer proteger alguém também. Ou proteger alguém. Essas medidas assim, elas continuam. Lavar as mãos, lavar com álcool, né? Usar a máscara. Não é uma coisa ruim se você está gripado, você vai para um ambiente de trabalho, você usar a máscara. Se você vai entrar no elevador, você usar a máscara, né? Essas coisas, isso aí eu acho que veio para ficar. Essas medidas não vão ser mais medidas antipáticas, né? O Djalma deve lembrar que a gente tinha muita essa coisa na política de o candidato lavava as mãos com álcool, entende? Quer dizer, depois que ele apertava a mão do povo, ele lavava a mão com álcool, né? Agora a gente está vendo que não é uma coisa tão errada assim, né? Rapaz, aqui teve um governador, que eu não quero dizer o nome aqui no Ceará, que aconteceu isso, o pessoal presenciado lá, se fosse na época de hoje, com esse negócio de internet, ele tinha perdido a eleição. Por causa disso, de estar lá no meio do povo apertando a mão, depois tinha uma pessoa com uma garrafa de álcool, ele passava álcool e tal. Mas, enfim, o doutor Djalma Pinto, nosso advogado especialista em legislação eleitoral, algumas pessoas
questionam a questão de por que só agora, na véspera da eleição, essa questão da liberação das máscaras tem alguma coisa a ver com eleição, com o processo eleitoral? Olha, aí foi uma decisão técnica, né, do órgão competente que trata da matéria e, como disse o Norton, realmente vai ficar incorporado esse uso, essa prevenção. Porque antigamente, se você se lembrar, a pessoa que andasse, por exemplo, na beira-mar de máscara, ela gerava assim, um sentimento de pena, que aquela pessoa estaria doente, estaria alquebrada. E agora você percebe que qualquer um de nós pode usar máscara como uma medida de prevenção e até de educação para não contaminar as pessoas que estão em redor daquela pessoa que está usando a máscara. Eu acho uma questão cultural e de educação. Por exemplo, as pessoas estão gripadas, aí sai na rua, espirrando, cuspindo, tossindo. Eu acho que quando a pessoa está gripada, está assim, com algum problema respiratório principalmente, ele poderia usar máscara para proteger o próximo, as outras pessoas, né? Vai realmente dar consciência, né? Consciência. Educação é uma consciência da ciência do fato, né? O professor Djalma lembrou um negócio que eu ri muito, porque quando eu voltei dos Estados Unidos para cá, e lá a gente tinha esse hábito de usar máscara e tal. Eu cheguei a usar algumas vezes, que eu estava gripado, mas era para não contaminar ninguém. E as pessoas, na mesma hora, falaram que eu estava doente, que eu estava para morrer. Pobrezinho. Era desenganado, terminal. É problema de pulmão, meu filho, tá? E agora vamos mudar de assunto e falar que em 12 meses o gás de cozinha acumula um aumento de 26,29% e tem pesado no bolso da população. Confira. No final do ano passado, a energia elétrica era a vilã na hora de pagar as contas. Esse papel agora é ocupado pelo gás de cozinha. Nos últimos 12 meses, o gás encanado acumula alta de 26,29% e o botijão de 21,36%. Ambos subiram mais que o dobro da inflação no período, que foi de 10,07%. A luz caiu devido ao aumento do volume de chuvas e aos cortes promovidos pela PEC, que limitou a incidência de ICMS. Para consumidores domésticos e restaurantes, a solução é tentar reduzir o consumo, apelar para equipamentos elétricos na hora de cozinhar e diminuir tempo de banho nas casas com chuveiro a gás. Norton, que falar de mais um aumento aí no gás de cozinha? Coisa que a gente tinha que questionar até as agências reguladoras para entender por que esses preços estão subindo, se teve uma redução de impostos tão, né, festejada pela população, né? O aumento de 26,29% ao ano, né, no decorrer dos últimos 12 meses, se continuar dessa forma aí, vai ficar insuportável, por exemplo, daqui a 3, 4 anos. Ninguém vai poder usar, vamos voltar para a lenha. É porque até o carvão está muito caro, né? Então vamos voltar para a lenha, cortar jurema no interior, vai até ajudar o sertanejo para voltar para a lenha. Mas a gente tem essa expectativa, doutor Djalma, não sei se o senhor percebe da mesma forma, que nós estamos vivendo um período de uma política de cuidado com essa questão do preço. Isso é notório. O Ministério da Economia do Brasil, ele tem vivido, as principais pautas tem sido essa questão do controle dos preços. Já viemos com a questão dos combustíveis, eu disse, e hoje eu abasteci, aliás, não abasteci ontem, mas hoje eu vi gasolina de 5,15 e etanol de 4,37. Uma queda muito brusca no etanol. Já está voltando a ser viável, a ser vantajoso abastecer com etanol. Mas o gás de cozinha ainda sofrendo alguns ajustes. Não vou nem dizer reajustes, vamos falar de ajustes, porque os distribuidores reclamam de perdas durante esse período pós-pandemia. Como a gente pode ter essa expectativa do Djalma sobre que nesse panorama dessa economia de queda de preço dos combustíveis e insumos do petróleo, o gás pode também, porque também é transportado, né? Pode também baixar o preço? Esse problema do gás dos combustíveis do Brasil, você tem que ter uma explicação razoável. Você teve como ministro das Minas e Energias o senador Edson Lobão, que realmente não era uma pessoa qualificada para atuar nessa área. O Brasil paga, portanto, uma consequência dessa governança que não teve compromisso com a eficiência. Por outro lado, você tem problema de gás também na Europa. Essa guerra
da Rússia com a Ucrânia está impactando profundamente, e principalmente agora que vai chegar o inverno, e é uma situação de dramaticidade lá pela Europa. E aqui no Brasil, o que é que se espera? Que as autoridades competentes, o ministro das Minas e Energias, o setor que controla essas agências reguladoras, adotem todas as providências para minimizar esse sofrimento da população em relação a um produto que é vital para a sobrevivência de todos. E agora eu gostaria de registrar a participação do nosso telespectador. Temos aqui o Leonardo, o Adriano, o Augusto Sérgio, o Adairton Gomes, o Francisco Wilson e o Jarbas da Parangabra. Muito obrigada por sua participação. Como nós sempre falamos aqui, a sua participação é da hora e é importantíssima para que a gente possa saber o que está acontecendo no seu bairro, os elogios, as sugestões de pautas, não é mesmo, Aécio? Com certeza. Mas agora nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o Seu da Hora. Não sai daí, não. Estamos de volta com o Seu da Hora e já queria agradecer a participação de todos vocês que estão participando conosco pelo nosso WhatsApp. Ele está à disposição, 981010984, é o WhatsApp do Da Hora. Você manda sua informação, sua crítica, sua denúncia, porque aqui a sua informação é da hora. Daqui a pouquinho a gente vai mandar aqui o alô, né, e falar com os nossos telespectadores que estão mandando o WhatsApp aqui para nós, tá bom? Aconteceu na manhã de hoje uma reunião no TRE com partidos políticos e veículos de rádio e TV para assinatura do acordo eleitoral para distribuição do horário político. Nós estivemos lá, o doutor Djalma e Norton, e na realidade eu estive lá presente hoje pela manhã no TRE, conversando com as lideranças partidárias e também com os juízes eleitorais, né, o doutor Demétrio CK, né, que é o novo juiz eleitoral do TRE de Fortaleza. E falando da importância dessa questão da distribuição, do sorteio, tivemos o sorteio dos candidatos, quem vai ser o primeiro que vai aparecer na propaganda, o tempo da publicidade vai ser de 25 minutos, de meio-dia e 25 e também às 20 horas e 25 minutos, né? E como vai ser distribuídas para os veículos de rádio e TV de Fortaleza e do interior do Ceará e também desde 2018, desde 2016, contemplando as rádios comunitárias, que são 257 no estado do Ceará. As rádios comunitárias com uma força popular, embora uma comunicação bairrística, mas de muita, eu digo de suma importância para cada comunidade. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas principalmente conversar com o doutor Djalma Pinto sobre o que nós vamos esperar a partir de agora, como deve se comportar o eleitor, o cidadão, o telespectador, que está recebendo aquelas informações de cada candidato, como deve ser essa avaliação, quais são os cuidados que deve ter, como devemos analisar o candidato, não só pela fala, não só pela performance, mas pelo histórico. Converse com a gente sobre isso aí, doutor Djalma Pinto. Olha, o programa eleitoral gratuito, ele já teve um impacto muito grande no eleitorado brasileiro. Entretanto, depois da proliferação das mídias digitais, o programa de televisão perdeu um pouco essa sua relevância. Inclusive, o caso típico do presidente Bolsonaro, que não tinha tempo praticamente nenhum na televisão e conseguiu se eleger utilizando apenas redes sociais. Os candidatos, porém, devem aproveitar essa oportunidade por meio de marqueteiros criativos, preservando a sinceridade nas suas propostas para convencimento dos eleitores que, de qualquer maneira, pelo menos no começo, na primeira semana, ainda assistirão para ter alguma surpresa agradável durante a transmissão desses programas. Mas eu, querido Norton Lima Júnior, você que é experiente nessas questões políticas e principalmente na TV, nas mídias televisivas, né? Como diziam os antigos, o que é o eleitor, o que a população pode esperar? As antenas e rotativas, né? Isso é o novo. Não, o que a gente precisa lembrar é que nós vivemos o fim da era da comunicação de massa, né? Mas os programas ainda eleitorais, eles têm uma certa importância no sentido de, vamos dizer assim, eles vão unificar os discursos, né? E, de certa maneira, eles conduzem a agenda política, eles vão fazer a pauta da agenda política. E é por isso que as pessoas esperam, né?
É como se fosse assim, uma bandeirada, né? A partir do registro das candidaturas, né? Já está entrando já de imediatamente a propaganda eleitoral. Bom, aí os candidatos vão ter agora, vão passar a ter uma exposição maior. A televisão volta a ser, de certa maneira, a primeira tela do processo, né? Você vai observar o que está passando na TV e vai comentar o que está no celular. E é um processo que vai se retroalimentando o tempo todo. Esse jogo de uma hora vai ser a primeira tela, a televisão, outra hora a segunda tela, ou outra hora a primeira tela vai ser o celular. Esse jogo é que vai fazer com que a eleição ela seja pautada e ela vai ganhar mais força a partir de agora, né? A gente vai saber o que é que cada candidato vai estar falando, qual é o conjunto de soluções que eles vão estar propondo. Inclusive, Djalma, isso é muito engraçado, porque desde ontem, né, eu já comecei a ouvir pelos relatórios e tal, as pessoas cobrando, né, já questionando as primeiras propagandas que saíram, tipo assim, as primeiras propostas que são lançadas, né? Tem coisas assim, na própria campanha do governo do Ceará, tem coisas assim absurdas, assim, né, que a gente vai voltar, a gente vai comentar, né, a gente vai montar aqui na TV uma mesa redonda após cada exibição da propaganda eleitoral, para dar uma animada, para a gente discutir o que cada um falou, né? Para ficar uma coisa assim, uma coisa rápida e temperada. Pode colocar assim como é o nome daquele negócio de medir, mentiródromo? Sabe, seria bom, né? Se tivesse porque é um festival, detector de mentiras. É um festival de falsas promessas, né? É um festival de falsas promessas. O tribunal quer que a gente fale sobre fake news, né? Então, vamos falar sobre fake news. Vai ser uma coisa engraçada, porque a maior quantidade de fake news vai estar sendo exposta de maneira, como se fosse da campanha positiva dos candidatos, né? Inclusive, agora, na reunião de hoje... Só para interromper você, Aécio, é o seguinte, cada candidato a governador, a presidente, a prefeito, ele tem que apresentar no pedido de registro a sua proposta de governo. E essa proposta de governo precisa ser levada a sério. Nós não temos na legislação nenhum mecanismo para exigir ou para punir esse desvirtuamento ou esse estelionato eleitoral, que se resume em apresentar uma proposta inexequível e depois não dar satisfação nenhuma ao eleitor que aceitou aquilo como fundamento para o seu voto. E esse vai ser o desafio maior deles, porque, por exemplo, o que fazer, todo mundo sabe. Precisa fazer segurança, precisa fazer saúde, precisa melhorar as estradas, precisa aumentar a infraestrutura, precisa criar condições de desenvolvimento econômico e etc, etc. O que fazer todo mundo sabe. Agora, o como fazer é a questão principal. Quem vai fazer também é uma coisa importante, né? E de onde vem o dinheiro para fazer, né? Porque senão vai ter nego prometendo aqui, botar uma base da NASA aqui, sabe? Trazer esses foguetes do Elon Musk, né? Que dá até ré. O pessoal está dizendo que foguete não dá ré, mas esses foguetes que o Elon Musk lançou agora, ele dão até ré, ele sobe e volta para o mesmo lugar, né? E ainda falando em eleições, tem uma pesquisa divulgada pelo Grupo Sigma que apresenta o presidente Jair Bolsonaro liderando o cenário, estimulado aí com 37,5% dos votos. Confira. Foi divulgado pelo Grupo 6 Sigma um levantamento em que o presidente Jair Bolsonaro aparece à frente na corrida eleitoral pela presidência da República. No cenário proposto, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Jair Bolsonaro aparece com 37,5% das intenções de votos. Após aparece o nome do ex-presidente Lula com 28,2%. Na terceira posição vem Ciro Gomes, que registra 8% das intenções de votos. Brancos e nulos somaram 9,4%. Não sabem responder 8,9% e não informaram 2,6%. No levantamento para um segundo turno, em um primeiro cenário sugerido, o presidente Jair Bolsonaro também lidera, com 45,4%. O ex-presidente Lula aparece com 37,9%, brancos e nulos somam 11,7% e 0,8% não respondeu e 4,2% não sabiam em quem votar. A pesquisa ouviu 1.000 eleitores com 16 anos ou mais e foi realizada entre os dias 1º e 5 de agosto.
Voltamos aqui registrando a participação do nosso telespectador. Temos aqui o Wagner do Vila União que faz uma pergunta. Ele diz assim: eu fico imaginando se a saúde, educação e segurança estivesse bem, o que seria desses políticos em período eleitoral? Norton, o que falar sobre isso? O que pode falar de cara que não há dinheiro para tudo que se pensa, né? Que é a primeira coisa que as pessoas sabem que não há. Primeiro, essa ideia de perfeição, essa ideia de que tudo vai ser certinho, né? Nesse mundo que é, sobretudo, caos, vai ficar cada vez mais. Está cada vez mais distante essa ideia de que a gente vai ter tudo perfeitinho, que tudo vai funcionar. Vamos ter sistemas que vão ser bem mais sofisticados do que esses que estão na atualidade, né? O que se espera é que essa pressão que o eleitor está fazendo, essa observação que o eleitor está fazendo em busca de soluções, ela seja objetiva. E ela não fique só na ponta da língua dos candidatos, que ela vá também para a ponta do lápis, que é onde se vai resolver a questão toda, né? Onde é que você vai tirar o dinheiro para isso? Como é que você vai fazer isso, né? Quem é que vai fazer isso? Tem condições de fazer isso, né? O cara tem experiência para fazer isso, tem capacidade de gestão, tem capacidade disso, daquilo. Tudo isso o seu eleitor está prestando atenção. Ele sabe quem é exatamente o que vai estar em jogo nessa eleição. Agora uma pergunta aqui para o doutor Djalma, que eu entendi o que o telespectador está falando, e o que às vezes a gente ouve muito nas rodas de conversas é, assim, da perspectiva dele, ele está dizendo o seguinte, que a intenção, para o político, quanto mais ruim tiver a situação, melhor. Por exemplo, nós tivemos um caso desse na pandemia, aquele caso lá de Manaus, que os caras parecem que preferiram realmente que o povo morresse para poder fazer alguma coisa, comprasse licitação, fazer alguma coisa. Mas a gente pode generalizar isso, doutor Djalma, ou não? Infelizmente, o homem público brasileiro, ele não tem o compromisso com o bem comum. Infelizmente, esse caso de Manaus é emblemático. Estabeleceu-se o caos, porque, inclusive, a família daquele senador que era o presidente da CPI estava envolvida, inclusive a esposa presa, por desvio de dinheiro da saúde. E você testemunhou em vários estados brasileiros, o desvio da compra de respiradores e outros equipamentos. Não existe uma demonstração mais inequívoca de desapreço para com a coletividade do que, num momento tão grave desse, o cidadão ter a petulância de desviar o dinheiro público. Mas noto, esse problema aí da solução do que o eleitor precisa para resolver na área da saúde, da educação, das estradas, etc. A primeira pergunta que cada eleitor deve fazer ao seu candidato é, uma vez eleito, qual é o critério para a nomeação do secretário de Educação, secretário de Saúde, esse secretário que vai cuidar das estradas? Por quê? Porque é impossível, por exemplo, você ter um avanço na tecnologia, que é uma área vital para a concorrência, para a formação das pessoas, dos jovens que buscarão competitividade no mercado, se você nomeia para a condução dessa pasta tão relevante uma pessoa que não entende do assunto, por critério puramente político, que tipifica o puro fisiologismo, a má governança, conduzindo o Estado a um retrocesso, em última análise, colocando um serviço sem qualidade, sem eficiência para a população. E temos aqui a participação da Aldenora de Cascavel falando sobre a matéria da pesquisa eleitoral, que colocou o Jair Bolsonaro como o primeiro colocado nas intenções de votos. Doutor Djalma, o que falar dessa pesquisa? Olha, a pesquisa no Brasil, ela só tem um momento que ela pode ser aferida. É aquela pesquisa que é feita na véspera, concluída na véspera da eleição e publicada na noite e no dia da eleição. A lei proibia a divulgação de pesquisa 15 dias antes da eleição. O Supremo disse que essa norma era inconstitucional por violar o direito de informação e o direito de expressão, liberdade de expressão, enfim. As pesquisas que são aferidas são essas, que o eleitor pode realmente constatar se estão certas ou estão erradas, conforme estejam dentro da margem de erro. Infelizmente, o que tem se constatado no curso da história aqui brasileira, das eleições, é que essas pesquisas induzem em erro o eleitor, causando danos irreparáveis a muitos candidatos que precisam acordar para cobrar indenização pelos prejuízos suportados por esses institutos ou essas empresas sem compromisso com a boa técnica nem com a isenção.
E falamos agora que o ministro aposentado do STF, Marco Aurélio, lamenta e chama o discurso de Alexandre de Moraes de agressivo. Após posse de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, fez duras críticas ao discurso de Moraes em sua posse na presidência do Superior Tribunal Eleitoral. Durante o discurso, Moraes defendeu o sistema eletrônico de votação, afirmando que as urnas são motivo de orgulho nacional e prometeu um intenso combate às alegadas fake news. É costume o anfitrião estender um tapete vermelho aos convidados, especialmente ao dirigente maior do país. O discurso do empossado foi agressivo e em nada contribuindo para o almejado entendimento. Perderam as duas instituições, o TSE e a Presidência da República. Perdeu o Brasil. Que tristeza! E fui com muita dor testemunha do nefasto acontecimento. É o que declarou Marco Aurélio. Nefasto acontecimento. Começou uma arenga entre os membros da alta corte. Doutor Djalma? O Marco Aurélio já chamava o Alexandre de Moraes de xerife, né? Foi ele que o primeiro cara chamou o Alexandre de Moraes de xerife da coisa. O que se espera, na verdade, é que o ministro ele é um constitucionalista, ele está numa posição relevante para conduzir o processo eleitoral brasileiro, e o que se espera é que realmente o sistema eleitoral atue dentro da expectativa da sociedade de transparência, de lisura, garantindo a normalidade do processo eleitoral para que o povo, de forma livre e soberana, possa escolher os seus representantes. Tem também, só um parênteses, Aécio Djalma, o Fábio Faria, o ex-ministro Fábio Faria, ele falou que esse discurso o Bolsonaro recebeu antecipadamente, tá? Não é uma coisa que foi surpresa e o Bolsonaro sabia que ele iria falar essas palavras que ele falou lá. E agora vamos falar que o senador Randolfo Rodrigues pede ao Supremo Tribunal Federal que PGR avalie a prisão de empresários que defenderam golpe. Confira. Na última quarta-feira, em petição apresentada no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos, o senador Randolfo Rodrigues acionou o Supremo Tribunal Federal contra os empresários que defenderam no grupo Empresários e Política um golpe de Estado, caso Lula vença as eleições. Randolfo pediu ao STF que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal sejam acionados para avaliarem a quebra de sigilo, congelamento de contas e prisão preventiva, se necessário. O relator do inquérito dos atos antidemocráticos é o ministro Alexandre de Moraes. Ok, estamos de volta com o Da Hora. Duas matérias anteriores aí, eu fiquei um pouco aqui curioso com essa questão dessa nova pesquisa, desse novo instituto. Como é o nome do instituto aí, Maria? Sigma, Grupo Sigma. Grupo Sigma. Tem alguma coisa a ver com aqueles grupo educacional? Não. Não, né? Então, uma pesquisa que coloca agora o Bolsonaro na frente do Lula. Mais uma pesquisa, que nós tivemos uma semana passada que o Bolsonaro estava bem mais pontuado do que, inclusive, essa pesquisa de hoje, né? E os institutos de pesquisa parece que estão conflitando com a questão dos dados. Não é isso, doutor? O problema é o seguinte, ele vai, o candidato agora fica entusiasmado, né? Pô, estou na frente, então vai dar credibilidade para a pesquisa. Quando chega na véspera da eleição, ele já está realmente elogiando, porque ele está na frente, aí o Instituto coloca o candidato que estava animado numa descendente, ele coloca como sem chance de vitória. Vai induzir os eleitores indecisos, aí fica complicado. Eu acho que essa altura dos acontecimentos, o Tribunal Superior Eleitoral deveria começar a pensar na contratação, quando fizer concurso, de especialistas na área de estatística para ter um monitoramento mais eficiente em relação a esses institutos que apenas registram a pesquisa sem compromisso nenhum com a isenção e com a boa técnica. Doutor Djalma, o discurso do senador Randolfo Rodrigues, falando sobre essa questão de golpe, e aí, ultimamente, é uma palavra muito em uso na política dos últimos anos para cá, e principalmente agora, aquela história do 7 de setembro, e estão falando que vai ser um golpe e tal, mas eu estou curioso de saber do senhor, a utilização dessa palavra, né, golpe, porque a gente via isso como uma coisa muito do passado, né? É uma coisa que passou batido, o professor Djalma e Marília, que passou batido ontem, foi o seguinte,
falou-se golpe, 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 golpe. Aí você vê desfilando, praticamente de mãos dadas, né? A Dilma Rousseff com o Temer. Entende? Enfileirados na mesma, vamos dizer assim, no mesmo paredão, né, para fuzilar o Bolsonaro. Confabulações. Ficou uma coisa muito engraçada, essa montagem, esse discurso todo que vem disso aí, né? Eu queria perguntar para o professor, que tem a ver com essa tua pergunta também, que é o seguinte, essa coisa que vazou, foi essa coisa que vazou, que fala inclusive de empresários cearenses que está nesse grupo de megas, né, de grandes caras aí, de empresários, né, fortes, foi de um grupo de WhatsApp deles, entende? Aí alguém entrou lá, printou e tal e passou, mas era um comentário assim, tipo, se o Lula ganhar, aqueles comentários en passant, que na rigor não foi uma declaração, não é uma coisa firmada, né? Se isso tem força de fazer com que um senador peça a prisão dessas pessoas? De comprometer a normalidade da democracia, aí tem que ser avaliado, porque nós estamos vivendo um momento de descumprimento, em última análise, daquelas exigências das garantias constitucionais. Seguramente vai incorporar essa matéria naquele inquérito que o ministro Marco Aurélio chama o inquérito do fim do mundo. Ele realmente qualifica com a autoridade de ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o que é fato? Infelizmente, nós temos ainda essa cultura, qualquer coisa não golpe. Por exemplo, o presidente Bolsonaro passou 28 anos no parlamento. Essa convivência no parlamento, para qualquer cidadão, ela permite o amadurecimento da sua convivência entre contrários. Você fica capacitado para receber críticas. Então, ele vai marcar a sua passagem até agora na presidência como o homem mais criticado, o homem que recebeu mais contestações e não mandou prender, não mandou caçar visto de nenhum repórter que fez matérias contra ele, que o agrediu, que violentou a sua honra, etc. e tal. Então, o Brasil amadureceu. Nós temos que abolir essa ideia de ruptura das normas que disciplinam a alternância no poder. É isso que caracteriza o golpe. Infelizmente, nós tivemos ruptura em 1930, em 1964, e isso fica estabelecendo uma cultura dessas distorções, de não aceitar as regras do jogo. A Constituição de 88, ela tem uma longevidade expressiva e as estruturas da nossa democracia estão preservadas. Por isso que eu acredito que não passa de retórica inconsequente aquelas utilizadas por pessoas, quaisquer que sejam o seu porte econômico, militar, etc. E as estruturas da nossa democracia estão consolidadas. E nós vamos agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos com muito mais notícias para você. Estamos de volta e falamos agora que o ex-presidente Lula, em entrevista à Rádio Super de Minas Gerais, afirmou não ser candidato de uma facção religiosa. Confira. Na última quarta-feira, o ex-presidente e candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comentou sua desvantagem em relação a Jair Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto entre o público evangélico. Lula ainda minimizou a preocupação com o tema e afirmou que não pretende fazer o que, segundo ele, seria uma guerra santa no país. Eu não sou candidato de uma facção religiosa, eu sou candidato do povo brasileiro. É o que falou o ex-presidente em entrevista à Rádio Super de Minas Gerais. A pesquisa Quest, divulgada na última quarta-feira, aponta que, em relação ao levantamento do início do mês, Jair Bolsonaro cresceu 4 pontos percentuais entre o eleitorado evangélico, chegando a 52% das intenções de voto. Lula oscilou 1 ponto percentual para baixo, marcando 28%. Aécio, o que falar dessa declaração de Lula? Pois é, rapaz, é uma declaração altamente infeliz, né? E altamente agressiva ao povo evangélico, ao povo cristão, a pessoa que tem a sua crença, a sua fé em Deus. Mas eu queria falar aqui para você, telespectador, que o nosso candidato aí, ex-presidente Lula, ele está um pouco
exaltado, porque quando a gente está perdendo, aí inventa que quando está perdendo é assim mesmo. E ele já perdeu essa eleição, justamente por causa desse tipo de postura, de desrespeito às classes, às pessoas. E se autoproclamar candidato do povo, está longe disso, que o povo não suporta mais esse tipo de político que vai preso, é condenado e depois volta e quer ser o santo, quer se tornar o herói. A palavra facção, doutor Djalma Pinto, ela vem lá dos babilônicos e dos egípcios, que é originária de uma palavra grega chamada tassó, que vem de grupo militar, de grupo de soldados. Era como eles definiam um grupo de soldados que iam defender a entrada da cidade, as entradas das cidades naquela época, que tassó significava dizer um bloco que impedia a passagem do inimigo. Então, no significado militar. Na Bíblia, a facção é o poder e o direito de um grupo agir, de uma sociedade agir em grupo. Então, sim, Lula, nós evangélicos cristãos que acreditamos em Deus, nós somos uma facção. Nós somos uma facção bíblica, nós somos uma facção do bem, nós somos uma facção de Deus. Agora, o Lula, ele realmente não poderia fazer parte dessa facção. Ele tinha que participar da facção criminosa, que, por sinal, ele passou 580 dias preso, né? E ele deve ter se especializado nisso, e por isso que não dá para ele fazer parte de uma facção religiosa. Tem uma coisa interessante que o professor Djalma pode até avaliar, que foi a Procuradoria Eleitoral cobrou do Lula o nada consta criminal, né? E o juiz, que está no caso, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Branco, né, pediu que fosse enviada, né, as certidões criminais de primeira e segunda instância, né, dos 12 processos em que o Lula figura como parte. E o que nós vamos ter aí, de maneira muito engraçada, é o seguinte, que pode haver ele vai ter problemas, né, professor? Talvez de registro de candidatura, ou se ele vai ficar sob júdice, ou se ele não vai ficar sob júdice. Para o sistema, nada melhor do que ter um candidato a presidente sob júdice, né? Mas é o seguinte, ele vai, essa exigência, ela é da resolução da lei eleitoral, que o candidato tem que apresentar essa certidão criminal. No caso aí, o procurador pediu da primeira instância e segunda instância, porque realmente existem processos criminais. Como ele não está condenado por decisão de órgão judicial colegiado, na medida em que o Supremo Tribunal reformou aquelas decisões, anulou, mandando que o processo voltasse para a primeira instância ou designando outro órgão competente, ele vai conseguir essa certidão e vai garantir o registro da sua candidatura. Por quê? Porque não existe condenação por órgão judicial colegiado contra ele. No caso, ontem, né, ele falou que a lei de ficha limpa era uma bobagem, né? E hoje hoje já está sendo visto que talvez porque ele tenha falado sobre esse assunto que deve ter chegado para ele antes, né? Na verdade, a lei da ficha limpa foi uma lei de iniciativa popular, foi uma reação, inclusive, a uma DPF 144 do Supremo Tribunal Federal, que permitia a elegibilidade, garantia o registro de candidatura de qualquer cidadão que tivesse praticado uma quantidade exorbitante até de crimes, desde que não existisse contra a pessoa condenação transitada em julgado. Mas, doutor Djalma, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Nós estamos falando aqui de uma política que tem permeado, no meio dessa política, tem permeado a incidência de muitas pessoas envolvidas em crimes, e diversos crimes, não só o crime eleitoral de compra de voto, mas de desvio de dinheiro, crimes contra a pessoa, crimes contra o erário, crimes contra a nação, mas até quando uma candidatura pode ser impugnada? No decorrer desse processo eleitoral, se apresentando provas, se contradizendo a legitimidade da candidatura. Quando é que isso pode acontecer? Haver uma impugnação da candidatura? Agora, o cidadão, os partidos e os candidatos, eles devem ficar atentos. Por quê? Porque quando o juiz eleitoral encarregado dessa área de registro, o juiz auxiliar, ele vai publicar o edital com o nome daqueles candidatos que postularam o registro para estas eleições. A partir da publicação desse edital, cada candidato, partido, federação ou coligação poderá oferecer a impugnação no prazo de 5 dias.
Passados esses 5 dias, não há mais possibilidade de impugnação do registro de candidatura. O que poderá ocorrer é investigação judicial para apuração de eventual abuso do poder econômico, do poder político, fraude, etc. E em o candidato, o postulante, né, não dando esse prazo, não havendo a possibilidade desse prazo, e se fica provado algum crime, alguma coisa, e esse postulante ele foi eleito, como se procede daqui para frente? Correto. Se ele foi eleito e ele estava elegível no momento do registro da sua candidatura, ele vai exercer o mandato tranquilamente. Agora, se ele, no curso da campanha, praticou algum ilícito que tipifique esses abusos de poder econômico, poder político, captação ilícita de sufrágio, compra de voto, etc., aí pode haver a investigação judicial para destituí-lo do mandato. Ok, obrigado, doutor Djalma, aqui no seu Da Hora, trazendo aqui a clareza, todas as informações relacionadas à legislação eleitoral, à política no geral. A participação do nosso telespectador no Da Hora pelo 981010984. Quem está com a gente aí, Marília? Olha, nós temos aqui a Dalvinha da Vajota participando, temos o Francisco Felipe, a Mônica do Modubi, a Amanda de Cascavel, e temos aqui uma pergunta do Lourival Cavalcante. Ele que pergunta ao doutor Djalma. Me tire uma dúvida. Por exemplo, uma pessoa trabalha em uma prefeitura e o prefeito pede para que essa pessoa vote no candidato dele, mas essa pessoa não vota no candidato dele. Tem como o prefeito saber em quem essa pessoa, esse funcionário da prefeitura votou? O voto é secreto e quem divulga o voto, inclusive, está incorrendo em infração. Por outro lado, se o prefeito exigir ou coagir alguém para votar no seu candidato, ele estará praticando um caso típico de abuso do poder político. Inclusive, isso é caso de cassação do registro do diploma ou do mandato do favorecido, porque o cidadão tem que exercer o seu direito fundamental de escolher o seu representante, o seu candidato, sem coação, sem qualquer constrangimento. E quem exerce o poder, por sua vez, tem que reconhecer que deve atuar com impessoalidade, sem qualquer interferência do órgão por ele dirigido no processo eleitoral, porque isso representa uma mácula, um comprometimento da normalidade do processo eleitoral. Uma pergunta também de um telespectador aqui, José Carlos, acho que é Varjota, não entendi direito, mas acho que é Varjota, para o doutor Djalma. O que é que vai impactar mais nessas eleições? A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV ou nas mídias sociais? Eu acredito que as mídias sociais são mais impactantes. Aquele candidato que souber se fazer uma interação, uma interlocução eficiente, passando uma imagem verdadeira, criatividade, apresentando propostas factíveis, convincentes, eu acho que ele terá grande oportunidade, até porque o tempo de televisão, infelizmente, os partidos levam em consideração o número de representantes na Câmara para a divisão desse tempo. E muitas vezes o candidato não tem nem sequer oportunidade de aparecer 3 vezes durante todo o horário eleitoral gratuito. Agora nós vamos falar um pouco de segurança pública, pois foi deflagrada na manhã de hoje uma operação da Polícia Civil que investiga vereadores alvos de operação por suspeita de rachadinha na Câmara Municipal de Paracuru. Na manhã de hoje foi deflagrada a Operação Salário Sagrado, em Paracuru, por suspeita de envolvimento em um esquema de rachadinha contra servidores públicos comissionados que estavam sendo extorquidos a devolver parte dos salários na Câmara Municipal de Paracuru, no interior do Ceará. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, sendo um na própria Câmara de Vereadores de Paracuru, bem como 4 de monitoração eletrônica, além de bloqueio de ativos financeiros, 8 afastamentos das funções públicas, entre outras medidas cautelares, expedidos pelo juízo da comarca de Paracuru. Os investigados são suspeitos da prática de crimes contra a administração pública, peculato, concussão e lavagem de dinheiro.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início a partir de denúncias de servidores públicos que estavam sendo extorquidos por vereadores, com indícios de que alguns parlamentares montaram um esquema de corrupção dentro de seus gabinetes, com a finalidade de se beneficiar financeiramente de forma indevida, de parte ou da totalidade dos salários dos servidores comissionados, o que popularmente se conhece como esquema da rachadinha. A operação é desenvolvida pela Delegacia de Combate à Corrupção do Departamento de Recuperação de Ativos, com o apoio do Gabinete do Delegado-Geral e dos Departamentos de Polícia Judiciária Metropolitana e da Capital. Olha a rachadinha aí, gente, lá em Paracuru, terra do sol, terra da luz, né? A terra da lua, né? Paracuru, você vê o pôr do sol e vê um luar muito lindo, uma cidade maravilhosa que eu amo muito, e quando eu quero passar final de semana, meu destino é Paracuru, né? Para comer um baião de dois feito na água de coco, doutor Djalma, vou levar você lá, viu? Lá na Pedra Rachada, no Paracuru, para a gente comer um baião de dois lá, mas eu lembrei que aqui em Fortaleza nós tivemos um negócio de um esquema de rachadinha com um vereador, com nome esquisito, era como é que é, uma coisa assim, né? Como é que é? Aonde é? Aonde é o nome do vereador? Nós tivemos em algumas cidades, eu posso citar aqui uma cidade do interior do Ceará, Ipaumirim. Teve também um negócio desse lá. Inclusive, Ipaumirim teve um caso fora do normal, que o vereador foi eleito no dia da posse. Quando ele estava na Câmara dos Vereadores para tomar posse, a Polícia Federal chegou que tinha acabado de pegar uma roça de maconha que pertencia a ele lá nessa cidade. E também ele estava lá com um esquema lá de negócio de rachadinha. E aqui em Fortaleza tivemos esse aonde é, e agora na Câmara dos Vereadores de Paracuru. Lastimável isso, mas, doutor Djalma, o que é que leva um político, um vereador, alguém a entrar num esquema desse que sabe que é criminoso, que é ilícito e que pode gerar em cadeia? Falta de educação para a cidadania. Realmente a sociedade brasileira prepara o cidadão para ser um grande médico, um grande engenheiro, um grande advogado, mas não prepara o cidadão para ser um servidor público a nível estadual, municipal, federal, etc. Então, quando ele vai ser investido na representação popular, aí ele vai usar o poder para extrair proveito pessoal em detrimento daquelas pessoas que estão trabalhando no seu gabinete. Agora, eu perguntaria para o Norton, com a experiência que ele tem, qual seria o mecanismo para se desestimular essa prática de rachadinha no parlamento brasileiro? É engraçado isso, né, Djalma? Porque a gente sabe quando essa coisa começou, acho que o Ministério Público do Paraná, que encontrou a ideia de rachadinha como se fosse um peculato, né? Mas peculato a gente sabe que não é, porque ele teria que causar um dano ao erário. Essa coisa acontece dentro do âmbito dos recursos que os próprios representantes, né, os parlamentares e tal, os legisladores, têm direito a contar. Geralmente, eles são engessados nesse desempenho deles, é uma coisa que tinha que ser sofisticada. A gente tinha que dar uma melhorada nisso aí, porque se o parlamentar ele tem por razão, né, por natureza, fiscalizar o Estado, por que o Estado tem que dizer para ele como é que ele tem que ser, como é que ele tem que gastar o dinheiro que está disponível para ele, né? No caso, por exemplo, vou falar a grosso modo, né? Um deputado federal, por exemplo, vale uns 2 milhões por ano, né? E ele tem que gastar com o pessoal obrigatoriamente 1,1 milhão, né? Aí sobra 500 mil são as verbas de representação dele, sobra 400 mil para ele consultar uma força, para convocar uma força consultiva qualquer, por exemplo, um parecer seu sobre uma legislação, sobre um determinado aspecto, né? Isso não é um parecer barato. A gente sabe como é que funciona essa regra do jogo. Os parlamentares não têm isso, eles são obrigados a contratar, tem um limite, acho que 25 pessoas, né? Eu acho que a gente tinha que liberar essa coisa. Eu sou, nesse aspecto, eu sou muito a favor de você libera o cara. Se ele foi eleito, ele teria que ter aquele recurso disponível para ele, né? Claro que ele vai gastar dentro das normas dos tribunais de contas e tal, vai ter que prestar conta desse dinheiro, porque afinal de contas é um dinheiro público. Mas assim, ele ser obrigado a gastar necessariamente com o pessoal,
Eu acho que isso tem até impacto previdenciário, tinha impacto previdenciário muito grande. A folha da Previdência, no âmbito do Poder Legislativo, ela é grande, ela é muito alta, em relação até outras que a gente pode imaginar, mas são os grandes salários, acho que talvez os salários mais gordos que são pagos no esquema da Previdência, elas saem do Poder Legislativo. Era uma coisa que se poderia ter já feito isso há um tempo já, desde quando essa discussão iniciou, e é engraçado porque essa rachadinha também pega o Bolsonaro, né? Pega diretamente o Flávio Bolsonaro, aquelas coisas todas lá, e o cara que encabeçava o sistema de rachadinha no Rio de Janeiro, o André Ceciliano, que é candidato a senador agora pelo PT do Rio de Janeiro, né? Era o campeão. Se você dizer assim, se a rachadinha do Flávio impactou em 1 milhão, o do André Ceciliano era em 49 milhões. Né? É um assunto que eu acho que as pessoas compraram a pecha, tu entende assim? E eles poderiam ter feito uma legislação para que essa coisa fosse sofisticada e isso parasse de ser porque todo mundo pratica isso é uma coisa normal. Você tem assim um limite de pessoal para contratar. O cara às vezes contrata até menos e uma pessoa concentra o salário e sai pagando para todo mundo de maneira informal. Quer dizer, isso é uma coisa completamente louca por conta dessa coisa de querer sempre legislação eleitoral, para a legislação eleitoral, proibir a propaganda eleitoral, proíbe tudo, né? E até a hora de que você vai fiscalizar, você é o fiscal do governo, você é o fiscal do Estado, você também não pode agir de acordo com o que você está precisando. Agora tem um problema aí. Por exemplo, o deputado, ele paga R$10.000 para uma pessoa no papel, na formalidade. Aí a pessoa devolve 7 mil e ele fica com 3 mil. Só que para o imposto de renda, aquela pessoa está lá devendo com base nos R$10.000. E existem pessoas prejudicadas por conta realmente dessa ação que é delituosa, criminosa, para dizer o mínimo. Por quê? Porque está se apropriando indevidamente do dinheiro daquele que seria o seu assessor. Mas seria peculato ou não seria peculato? Não, isso aí isso aí é uma fraude, né? Deve existir um tipo penal aí que os penalistas devem enquadrar os delegados, mas o fato é o seguinte, lei de gesso, né? a pessoa coloca o assessor e o assessor não recebe o dinheiro. Se o assessor está trabalhando, aí é que o negócio se agrava. E, geralmente, isso aí se dá pela falta de respeito ao dinheiro público, que tem que ser tratado com Mas tu não acha que está na hora da gente encarar essa coisa? Como é que o deputado... Por que engessar o deputado na parte que ele mais precisa? Correto. Qual é a capacidade que o deputado tem, por exemplo, de contratar um parecer de uma pessoa que entenda do assunto, né, que faça... Por exemplo, ele vai fazer uma lei, eles fazem umas leis completamente loucas, uma redação dada por gente que nem é de direito nem nada, não tem conhecimento de lei nem nada. Se o cara chegar para ti e dizer assim, eu preciso contratar o Djalma, eu preciso contratar um outro grande, né, um outro jurista, para poder ele escrever o que eu vou defender do ponto de vista legislativo. Ele sequer tem capacidade de fazer essa força consultiva. Se ele não contratar por fora, dentro daqueles recursos que são destinados a ele, essa verba, vamos dizer, de 2 milhões, ele não tem, entende? A minha preocupação é a gente liberar e tirar esse peso, essa força que o Estado tem até na hora que ele vai dizer assim, você vai me fiscalizar, mas eu digo para você como é que você tem que me fiscalizar. Eu te dou as amarras, eu te engesso. E ele te engessa exatamente na parte pessoal, que é a parte mais complicada. Eu acho que nós temos, Norton, querido Djalma Pinto, no Brasil, uma crise muito grande de identidade, entende? De responsabilidade consigo próprio, de saber quem você é. Isso aí, para mim, claro que eu vou falar dentro da lógica cristã, né? Eu sou cristão, acredito em Deus. Isso aí é a falta de Deus, a falta das pessoas terem temor de Deus, que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, ou seja, toda a sabedoria do homem vem do temor que ele tem a Deus, o respeito ao próximo, porque o trabalho na política, ao meu ver, eu acho que esse negócio de libera geral aí para todo mundo, aí vai virar esculhambação mesmo, mas o trabalho na política deveria ser um trabalho muito parecido com o trabalho voluntário, como nós vemos, por exemplo. Posso citar aqui as duas das maiores entidades do mundo, que é a Compassion e a Cruz Vermelha. Eu acho que isso é questão parlamentar, de consciência. Mas o parlamentar, o parlamentar ele tem que estar livre para fazer o exercício de fiscalização. A fiscalização dele vai ficar, como é que a gente chama? Engessada. Tu entende? Ele não vai ter como contratar pareceres, não vai ter como tratar pesquisa de opinião. Tudo bem, entendi a sua lógica. Tu entende como é que é? Então, assim, a gente tem que deixar o parlamentar
dentro de toda, plena capacidade de representatividade. Ok. Norton, vou te interromper porque o nosso tempo já chegou ao final. Agradecer ao doutor Djalma Pinto, Marília Karen, você, nosso telespectador. Muito obrigado pela sua audiência. Isso é assunto para a gente falar muito mais. Amanhã a gente está de volta com o seu Da Hora. Obrigado. Tchau. Deus abençoe sua vida. Os buracos da legislação brasileira, né? São muitos. Isso mesmo, gente. Até amanhã. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.